Então, paz e bem, seja bem-vindo ao canal Essência de Fé. E hoje aqui no canal a gente vai ter um bate-papo sobre um tema ansiedade. Hoje estou trazendo ela aqui, Carol, que é psicóloga, que vai nos orientar em relação sobre ansiedade. Se você sente alguns sintomas de ansiedade, tem curiosidade sobre isso, então fica aqui nesse vídeo e vamos compreender sobre ansiedade. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho com vocês, esclarecer algumas dúvidas, orientar. Ansiedade é um tema muito comum, é um tema que todo mundo conhece, mas conhece do senso comum. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais intensa, mais abrangente, e eu espero que vocês gostem. Então vamos aproveitar esse momento e aprender sobre ansiedade. Bom, Carol, uma das dúvidas é o que é ansiedade? Como identificar a ansiedade? Certo, o que é ansiedade? Ansiedade todo mundo sente, todo mundo tem. E a ansiedade ela é considerada algo benéfico para o nosso organismo. É um aviso de que alguma coisa diferente vai acontecer, alguma situação, alguma coisa que não está programado, que é fora da rotina. Como, por exemplo, uma viagem, um encontro, uma entrevista de emprego. Todas essas situações são situações que nos deixam ansiosos. Isso é bem normal. Muitos estudiosos, muitos estudos falam que a ansiedade é uma forma de defesa do nosso organismo. E até que ponto ela é boa? É isso que a gente precisa aprender a tentar identificar. E essa identificação vai muito do conhecimento que a gente tem sobre si, do que a gente sente, de como a gente reage a algumas situações. E aí hoje a ansiedade, de uma forma mais ampla, explicar para vocês, que é uma coisa bem habitual que acontece no dia a dia. Uma situação de ansiedade, de estresse, é normal acontecer. Tem pessoas que têm alguns sintomas físicos, tem outras que têm alguns sintomas apenas emocionais. Tem pessoas que vão fazer uma viagem, por exemplo, que um dia antes fica apenas preocupada, pensativo, pensando, vixe, amanhã eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer daquilo. E tem pessoas que têm um sintoma físico, por exemplo, tem uma palpitação no coração, pode ter a famosa diarreia. Tem gente que fala, vixe, quando eu vou viajar um dia antes, eu vou muitas vezes no banheiro. Então a ansiedade é isso, é algo diferente, é um aviso do nosso organismo, é uma forma de defesa que a gente tem. E se ela acontecer de uma forma dosada, ela é considerada benéfica. Então, no caso, se vier só pela questão da ansiedade básica, né, aquela que só nos causa algumas coisas, não chega a nos incomodar tanto, isso. Quando eu tenho que chamar atenção, quando é que eu tenho que me preocupar com essa ansiedade? Essa ansiedade ela tem que ser levada de uma forma caracterizada como doença, né, como um transtorno, quando ela começa a me atrapalhar no meu dia a dia, ela começa a me impossibilitar de fazer coisas que antes eu sempre fazia, de ir a lugares que eu sempre frequentava. E aí quando ela começa a mudar a minha rotina, ela começa a ser uma ansiedade preocupante. Aquela ansiedade que a gente fala que precisa de um tratamento, de um acompanhamento. E muitas pessoas acham que o tratamento da ansiedade tem que ser com remédio, com medicamento. Eu estou ansioso, me passa uma medicação. E assim, nós que somos psicólogos, nós não trabalhamos nessa linha da medicação. Claro que se aparecer alguém com um transtorno de ansiedade mais grave, que tenha uns sintomas mais avançados, que existe, a gente encaminha para o psiquiatra, que é o médico responsável pela medicalização. Mas se você me perguntar, Carol, você receita alguma medicação? Normalmente eu indico algum fitoterápico, que é algum remédio feito de plantas medicinais, que você compra sem receita e que aí não causa dependência. Ou então algum floral, que é manipulado, mas eu gosto de tratar a ansiedade com a terapia, com a prática integrativa complementar da medicina tradicional chinesa. Eu gosto de fazer com que as pessoas se conheçam para que elas tratem a ansiedade. Eu gosto de trabalhar a autonomia daquela pessoa. Bom, então nessa parte a gente compreendeu a ansiedade que faz parte do corpo, né, que faz parte do nosso cotidiano, diante de alguma situação que o corpo reage dessa maneira. Isso. E também da ansiedade que nos impede de fazer alguma atividade,
de poder se socializar, né? Essa é uma ansiedade que nos traz uma consequência, né? Que nos impossibilita. E eu queria saber assim, diante desse momento, ansiedade, ela pode estar ligado a algum trauma, algo que aconteceu na infância, algum tratamento dentro de casa. Isso traz um reflexo no dia a dia dessa pessoa que está enfrentando a ansiedade? Sim, a ansiedade ela pode ser causada por um trauma, assim como ela também pode ser hereditária. Também pode ser hereditária. A ansiedade é um trauma de infância, algum acidente, alguma perca que aquela pessoa teve, e aí acontece o famoso estresse pós-traumático, e aí causa ansiedade. Como você falou, dentro de casa, familiar, acontece muito. Na maioria das vezes, quando jovens, principalmente jovens, que a ansiedade ela tá aí no mundo de uma forma muito ampla, e a maior parte das pessoas que estão sendo acometidas de um transtorno de ansiedade são jovens. Isso é algo bem preocupante. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final para aproveitar e esclarecer as dúvidas, vocês jovens e todas as pessoas também. Mas dentro de casa, aquele jovem muitas vezes não consegue ser aceito pela família, pelos pais, porque ele gosta de algo diferente, muitas vezes porque a mãe e o pai quer que ele siga alguma profissão e ele quer outra. A cobrança diariamente de estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, de ser igual ao filho da outra pessoa. Isso acontece muito. E aí esse jovem ele desenvolve um transtorno de ansiedade dentro do seu lar, causado por algum trauma, por algum momento estressante. Então, possamos dizer assim, que esse momento de ansiedade não está ligado só apenas ligado na pessoa em si, mas pode vir de segundos, terceiros. Está ligado também ao meio em que você convive, ao que acontece no seu dia a dia, ao seu trabalho. Tem muitas pessoas que desenvolvem uma ansiedade referente ao seu ambiente de trabalho, porque ali é muito cobrado, porque não gosta de fazer determinada função, mas precisa fazer, e também desenvolve essa ansiedade. Eu falei da ansiedade emocional e da ansiedade dos sintomas emocionais e físicos, e um dos sintomas físicos que a gente sempre encontra são as pessoas citar uma dor que elas sempre sentem aqui, nas costas, nessa parte dos ombros. Quando a gente pergunta sobre isso e que elas falam, a gente já sabe que é uma dor emocional. É uma dor de tensão, é uma dor causada por um problema e por um estresse. Interessante. Então, vai muito mais além, né? Isso. E assim, os motivos são esses, né? Questão de algum trauma de infância. Problemas familiares, desentendimento com o namorado, eu costumo dizer desentendimento nos relacionamentos. Sejam eles com o namorado, com a namorada, com o marido, com a mulher ou com amigos, que isso também acontece, com colegas de trabalho, desentendimentos de um modo geral, alguma doença física, porque aquela pessoa acaba ficando muito preocupada, pensando que algo vai acontecer, aí desenvolve uma ansiedade naquele momento que está passando por aquele problema. Por isso que tantos pacientes de doenças crônicas ou pacientes oncológicos, eles são normalmente acompanhados pela profissional da psicologia justamente para ajudar a tratar também. Mas no caso, se a pessoa que está tendo ansiedade não tem nenhum histórico de trauma, não teve nenhum momento que viesse assim, mas de repente surgiu isso, surgiu um nervosismo, está se sentindo com vontade de chorar, está tendo alguns sintomas de ansiedades, que não venham recorrendo de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu. Não pode, assim, normalmente pode não ser decorrente de algum trauma que aconteceu no passado, mas vai ter algum motivo. A ansiedade, ela não aparece do nada. Por exemplo, quando o paciente chega no consultório e fala assim: Carol, eu estou me sentindo ansiosa. Mas como é a sua ansiedade? Começou quando? Começou com, ela vem do nada. Aí eu começo a perguntar, a fazer anamnese com aquele paciente, e aí eu mostro a ele, a sua ansiedade começou daqui.
você teve um desentendimento, isso lhe causou alguma dor, algum sofrimento, eu explico, mas sempre tem. Ela nunca aparece assim do nada não, Diego. Tem alguma coisa, vai ter alguma coisa impulsionando, motivando para que aquilo aconteça. Então, outra coisa bem rapidinho, lhe interrompendo, o abuso também de álcool e outras drogas também é um dos causadores de um transtorno de ansiedade também. Isso no caso de pessoas que já estão no vício? Sim, ou de jovens que vão para festas? De jovens que vão para festas, que bebem também. Porque naquele momento que você bebe, as suas emoções, elas ficam, a gente costuma dizer, a flor da pele. Tudo fica mais intenso. Quando você bebe, todos os seus sentimentos ficam mais intensos. Se eu estou com raiva de você, quando eu bebo, aquilo aumenta. Mas se eu gosto de você, aquilo ali passa a ser um amor, tudo fica muito mais aflorado. Então aquele desentendimento, aquele problema que eu tô e não está resolvido, quando eu bebo, aquilo também vai ficar mais intenso. Entendeu? Bom, nesse caso, a gente vê mais recorrente em que fase? Mais na fase da adolescência ou na fase mais da juventude ali? Na fase da adolescência. E também uma fase que tem me chamado muita atenção enquanto profissional é quando os idosos. Aqui eu falo com a propriedade que eu tenho daqui do meu trabalho, do município de Cerro Corá e da cidade que eu trabalhei também anteriormente. Mas os idosos, eles se sentem muito ansiosos, principalmente quando eles se aposentam. Porque eles são ativos, eles estão ali e quando eles se aposentam, eles passam a viver em casa. E aí aquele não fazer nada, não é situação, tipo de impotência, aquela sensação de impotência, de não servir mais para o sistema, de não ter mais valor, acaba interferindo e aí eles ficam mais ansiosos. Da ansiedade muitas vezes desenvolve também uma depressão. Então eu considero os adolescentes e idosos. Como identificar que preciso de ajuda? Bom, sinto os sintomas, sei que quando chega um determinado momento fico ali sentindo aquelas coisas, mas qual o momento em que eu devo procurar um profissional na área, uma psicóloga, para orientar? Pronto. Eu costumo dizer que todo mundo precisa procurar uma psicóloga. A terapia, ela é um processo de autoconhecimento e que seria muito interessante se todas as pessoas fizessem. A gente conseguiria prevenir, por exemplo, a ansiedade e muitos outros transtornos. Mas como infelizmente não tem como todo mundo fazer, é uma coisa que tem uma seletividade ainda, eu sempre oriento assim. Eu tenho uns sintomas de ansiedade. Tem muita gente que chega pra mim, Carol, ou manda mensagem, eu tô precisando ir a uma consulta. E eu nem gosto de usar a palavra consulta, eu gosto de encontro, sabe, momento. Eu não tô ali pra curar. Eu sempre digo que o processo de cura é um processo mútuo, eu e a outra pessoa, eu tô só pra orientar. Mas o outro é que tem a responsabilidade das suas ações, é que tem a responsabilidade de melhorar. E eu gosto muito de explicar isso. Aí me procura, cara, eu tô muito ansiosa. Quando eu vou viajar, mulher, olha, eu não durmo, passo a noite acordada. Aí eu converso, mas isso acontece só quando você vai viajar? Não é. Aí tem gente, não, cara, eu também percebo que eu fico muito preocupada com qualquer coisa que vai acontecer. Ou então eu fico com pensamentos perturbadores, nada vai acontecer, tá tudo bem, tá tudo sob controle e eu fico com meus pensamentos acelerados. E quando meus pensamentos ficam acelerados, eu tenho um ataque cardíaco, eu sinto que alguma coisa vai acontecer sem ter nada em mente, que sempre o pior vai acontecer comigo. Eu não estou conseguindo estudar, eu estou tendo muita falta de concentração. Acaba criando um pensamento sempre negativo, isso, né? Aqueles pensamentos perturbadores estão sempre recorrentes e estão com muitos sintomas físicos como sudorese, taquicardia, vômito, diarreia, insônia. Insônia é um dos primeiros lugares.
Aí a gente sempre é essa pessoa que naquele momento urgente está precisando de um tratamento. Que começa também da insônia, né? Aí não consigo dormir, aí já começam os pensamentos vindo. E eu costumo dizer assim, o nosso sono é o nosso equilíbrio do dia seguinte. Se você não dorme bem, é normal que no dia seguinte você se sinta cansado, triste, desmotivado, porque a noite é o equilíbrio para o dia que vai seguir. Aí se você não dorme bem, no outro dia você acorda, você tem que fazer um monte de coisa, tem que lidar com um monte de problema, resolver muitas situações, e aí você vai ficar pior. Porque aqueles pensamentos vão ficar. Primeiro você já vai ter passado a noite inteira pensando. A sua cabeça vai doer, você vai sentir como se tivesse um peso, porque a insônia causa isso. Esses pensamentos perturbadores de uma forma muito rápida e muitas vezes desordenada. Eu tô aqui pensando em uma coisa e do nada eu penso em outra totalmente diferente. A insônia tem esse poder de causar isso. Então começa justamente assim e aí vai só piorando. Aí eu acordo de manhã, vixe, eu não dormi, porque geralmente tem insônia até 4 horas da manhã, 4h30. Aí dorme perto da hora de acordar. Quando acorda, vixe, eu não dormi a noite toda e eu vou ter que trabalhar. Aí já começa. O coração acelera, dá logo uma taquicardia e o nervosismo aumenta. Aquela pessoa normalmente não vai ter um rendimento ou no trabalho ou na escola. Vai ser cobrado. Vai piorar mais ainda. Tem muitos jovens que falam assim, eu tô na aula, mas eu tô só de corpo presente. Eu tô aqui, mas eu tô pensando no problema que eu tenho em casa, no quanto minha mãe sofre na relação abusiva que tem com meu pai, o quanto eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou ter que lidar com determinada situação que muitas vezes eu não sou aceito pelo que eu sou. E aí, durante o momento da escola, que é o momento que tem que ser de dedicação, está pensando sobre isso. Isso acontece muito, é o que a gente mais escuta. Acaba que sendo recorrente, né? Essa situação de todos se identificar nesse momento em que a maioria vive isso, né? Mas é a forma como você vai lidar com esses sentimentos que faz toda a diferença, né? Hoje aqui no Brasil, 23,9% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. E nesse número, nesse ranking, nós estamos em segundo lugar. Nós somos o segundo país, então é um dado preocupante. A gente vê assim, 23,9% é um número pequeno. Não é, porque se fosse pequeno, a gente não estaria em segundo lugar. Segundo lugar. Pois é bem preocupante. Muito preocupante. Gostou desse vídeo? Então continua aqui no canal Essência de Fé e assista aos próximos vídeos com o tema ansiedade. E sim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E também não esqueça de clicar aí em gostei, viu? E comente, deixe um comentário aí embaixo se você ficou com alguma dúvida. E até mais no próximo vídeo.